Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. É muito bom estarmos aqui mais uma vez e juntos refletimos um pouco sobre a palavra do Senhor. Depois de já nos termos emocionado com as canções, com a nossa irmã Maria José e com tudo o que aconteceu aqui, nós cremos que Deus já tem falado aos nossos corações, né? E Ele vai continuar falando. Eu não sei se vai dar certo aqui a projeção, mas nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vou fazer a leitura do versículo 23 ao versículo 25. E que diz assim a palavra do Senhor: E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro para que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interno, e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vamos orar? Santo e amado Deus, na Tua presença, nós lhe agradecemos por esse momento até aqui, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, e dedicamos esse momento a Ti também, Senhor, por meio da leitura da Tua palavra e da aplicação que ela tem às nossas vidas. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, o Senhor conhece as nossas limitações e sabe, Senhor, quanto nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, nos ajude nesse momento. Fale aos nossos corações. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu não sei se a gente consegue ver aqui na projeção, mas eu dei o nome para essa mensagem de O Louvor da Meia-Noite. Nossa, né? Parece um pouco estranho, né, esse tema, mas eu quero esclarecer algumas coisas para não termos dificuldades, tá bom? Primeiro, quando eu estou falando do louvor da meia-noite, eu não estou me referindo a nada monstruoso, que, né, tenha algum tipo de ligação com alguns eventos religiosos, como por exemplo, sessão de descarrego, nada disso, feitiçaria, nada disso. Nós não vamos falar nada disso, tá bom? Então fique tranquilo. Também alguém comentou alguma coisa, fez alguma piadinha, mas eu não entendi. Isso, nem Halloween, também não vamos falar de Halloween. Mas fique, aí vocês agora estão falando, puxa, então é pior do que eu pensei. O pastor quer falar até meia-noite. Acertaram. Não é isso também não, tá bom? Também não é isso. Eu dei o título de Louvor da Meia-Noite, porque perto da meia-noite, ou de acordo com algumas versões de algumas bíblias, na meia-noite, Paulo e Silas foram lançados ao lugar mais sombrio da prisão, e ali eles oraram e louvaram a Deus. Isso quer dizer, o que eu quero dizer com a meia-noite, eu quero dizer com os momentos mais sombrios da nossa vida, os momentos mais tristes, os momentos de maiores dificuldades, aqueles momentos que nós não enxergamos uma solução, um momento de desespero. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer, então, tá? E nesse texto que nós lemos, escrito pelo Lucas que foi o autor de 2 livros das Escrituras Sagradas, o Evangelho, né, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos, né, ou a maioria, datam esse livro em torno de 60 a 150 depois de Cristo. A maior parte acredita que esses livros, né, escritos por Lucas, foram escritos aproximadamente em 63 e 64 depois de Cristo, né? Não 150, enfim, depois do primeiro século, até porque Lucas, ele foi contemporâneo também do apóstolo Paulo, foi colaborador no trabalho missionário do apóstolo Paulo, e também foi testemunha ocular do apóstolo Paulo e toda a missão dele aqui.
Mas ele não relata, por exemplo, sobre a morte do apóstolo Paulo, não fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, nos dá a entender que de fato está mais próximo lá do ano 60, depois de Cristo. O contexto desse capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, ele é bem interessante, porque ele mostra um pouco sobre o desejo que o apóstolo Paulo tinha de anunciar o Evangelho. Inclusive, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala sobre o momento que o apóstolo Paulo tinha um grande desejo de anunciar o Evangelho na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. E isso deixou o apóstolo, de certa forma, perturbado, porque ele entendia que esta era a vontade de Deus. Mas, do versículo 8 ao versículo 10, o apóstolo, ele teve um sonho. E no sonho ele encontrava, ouvia um homem da Macedônia. E esse homem da Macedônia, ele pedia por ajuda e por socorro. Então, o apóstolo percebeu, entendeu que esta era a vontade de Deus e que ele deveria se dirigir para a Macedônia, mais especificamente para uma província chamada Filipos. E aí nós vemos, quando o trabalho é conduzido por Deus, ele não sai apenas da vontade humana, que o desenvolvimento acontece naturalmente. Lá em Filipos ele encontra uma mulher chamada de Lídia. Essa mulher, ela se converte, e por meio da conversão dessa mulher, na sua casa, inicia-se a igreja de Filipenses, que foi uma igreja, cuja carta relata isso, foi muito importante e colaborativa para a obra missionária e o trabalho do apóstolo Paulo. Então, a gente consegue ver todo o cuidado de Deus da direção da obra missionária e na condução do apóstolo para que ele se encaminhasse exatamente à região que Deus queria que ele anunciasse o Evangelho naquele momento. O que nos mostra também a necessidade que nós temos de estarmos atentos e cuidadosos à voz do Espírito Santo na nossa vida. E buscarmos ao Senhor para entender qual a sua vontade. Às vezes, cheios de boa intenção, nós podemos errar e nos equivocar, porque não fomos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aqui, o Senhor ajudou o apóstolo Paulo para que ele obtivesse êxito no seu trabalho missionário. E ainda continuando no capítulo 16, um pouco mais para frente, ali a partir do versículo 16, ainda em Filipos, ele passa e ele encontra com uma mulher, que ela é escrava, e que ela dava grande lucro aos seus senhores, porque ela era uma adivinhadora. E vendo passar Paulo e Silas, aquela mulher logo anunciou que eles eram servos de Deus Altíssimo. E estava certa a informação que ela passou. Porém, o apóstolo Paulo ficou perturbado com aquela informação. Então ele voltou e expulsou aquele demônio que possuía aquela mulher. Isso gerou uma revolta muito grande na cidade, porque ela dava grande lucro aos seus senhores, por meio das previsões e adivinhações que ela proferia ali. Então o pessoal da cidade se revoltou com o apóstolo Paulo e também com Silas, e eles foram arrastados até a praça e foram acusados de vários crimes, dizendo que eles eram romanos, porque faziam parte da província romanos, e que aqueles judeus estavam trazendo costumes, enfim, que não eram deles, e estavam prejudicando a cidade, o desenvolvimento da cidade. Então, aí nós entramos nesse texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo, assim como também Silas, eles foram presos, foram castigados também, primeiro, como diz o texto, pelo fato de terem então expulsado o demônio que fazia aquelas adivinhações. E aí, para quem não conhece o restante do texto, é importante sempre mencionar que após o texto que nós lemos, versículo 25, que o apóstolo e Silas, eles oravam e cantavam ao Senhor, houve um terremoto, as cadeias se abriram,
e todos ficaram teoricamente livres. Então tinha um carcereiro que estava responsável por cuidar, e ele sabia que era responsabilidade dele que os presos estivessem ali. Ele estava meio que cochilando, né? Ele acordou, ficou desesperado e tentou dar cabo da sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele sinaliza para esse homem para que ele não fizesse isso, porque todos estavam ali, e ele, percebendo que era verdade que o apóstolo falou, ele chama e diz: o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E aí o apóstolo diz, né: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, aqueles homens foram retirados da cadeia, foram para a casa daquele homem, do carcereiro, que cuidou das suas feridas, e anunciou o evangelho ali, e ele e a sua casa, todos que estavam ali, foram batizados. Mas eles não fizeram isso para fugir da cadeia, não, porque senão não ia ter sentido. Estamos aqui, aí o pessoal libera, aí o pessoal, eles fogem, não foi isso? Eles voltaram para a prisão, e aí sim, no outro dia, os magistrados daquela cidade foram lá para liberar Paulo e Silas. Entretanto, Paulo se recusou a sair por conta da injustiça que foi feita, porque ele também era cidadão romano, como Silas, e eles foram açoitados e presos sem o julgamento. Isso não era permitido. Aí ele falou: não, aqueles responsáveis pela prisão precisam vir aqui então, para que nos liberte. Nós não vamos sair assim, não. E Deus mais uma vez conduz toda a história. Eles praticamente vão lá, pedem desculpa para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo volta de novo para a casa de Lídia, que era uma espécie de, naquele momento, de uma base da missão ali do apóstolo Paulo na Ásia. Então, diante dessa história é que está esse pequeno trecho que nós lemos. E nós vamos pensar então em algumas lições que nós podemos extrair desse texto. A começar, que eu coloquei como ponto 1, o cenário de aflição que aqueles homens passaram. Então o pessoal, os senhores daquela mulher, ficaram profundamente irritados com a atitude de Paulo e resolveram então tomar providências. E houve um espancamento, que é os chamados açoites, geralmente chicotadas, ou apanhavam com varas, era o que era mais comum na época. Mas na lei judaica, esse espancamento, ele se limitava a 39 açoites, como se fosse pouco, né? Só que no romano não existia essa lei. Para os romanos não tinha padrão, um limite. Então era comum que aqueles que eram açoitados para ser presos, muitas vezes não conseguiam chegar a ser presos, porque eles faleciam por não aguentar a quantidade dos açoites. Então aqui, Lucas relatando essa história, fica bem claro que aqueles homens foram severamente castigados, ou seja, eles poderiam ter morrido. E quando nós paramos para pensar nessa realidade, né, talvez se fôssemos nós naquele lugar, falaríamos assim: não, chega, por mim já deu. Eu não quero mais saber de cristianismo, já deu, parou. Até tem um meme, né, de uma criancinha, né, uma menina, não sei se os irmãos já viram. Chega, já deu, acabou, mais ou menos assim, né? E eu acho que muitas vezes esse é o desejo do nosso coração quando nós passamos por situações de dificuldades, né? Fala: não, eu vim servir o Senhor, estou aqui anunciando o evangelho, que foi o que o Senhor pediu, olha pelo que eu passei, já deu. Saindo dessa cadeia, eu vou seguir a minha vida, vou cuidar da minha vida, porque não compensa. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. E como já foi explicado, os açoites romanos, eles não tinham limites. Então nós imaginamos qual é a situação daqueles dois homens após serem colocados na cadeia. E nós sabemos que o nosso Senhor, além dos açoites, de todas as dificuldades que acontecem, que temos um Deus que cuida de nós.
mesmo nos momentos de dificuldades e de tentações. Porque haja vista analisar que o apóstolo Paulo e Silas, eles foram presos e estavam sofrendo não por consequências de atos errôneos que eles fizeram, e sim simplesmente por fazer a obra do Senhor. E na nossa mente, no nosso coração humano, isso, claro, nos causa uma revolta maior. Porque se eu reconheço que eu errei, eu falo, poxa, tudo bem, eu errei, né? Então, algum castigo eu mereço ter. Esse geralmente é o nosso pensamento, mas não é o caso deles. Mas em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve que não sobrevém sobre nós tentação que não é humana, mas que Deus é fiel e poderoso e não nos permite ser tentado além do que nós podemos suportar. Mas antes, com a tentação, ele também providencia para nós o escape, para que sejamos capazes de suportar aquele momento difícil. E o que eu quero dizer então com isso, irmãos? Às vezes, nós não encontramos a causa para o nosso sofrimento, mas nós temos que entender que existe sim um Deus que está no controle de todas as coisas e que Ele é fiel, e que Ele não permite com que passamos por provações, por dificuldades, ao ponto de não suportarmos, e que Ele continua cuidando de nós. E as dificuldades que nós encontramos nas nossas vidas, elas também são oportunidades que nós temos de aprender e de melhorar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. As dificuldades, elas nos ajudam no desenvolvimento ao ponto de termos um relacionamento melhor com o Senhor, de aprendermos cada vez mais e entendermos que nós podemos confiar no nosso Deus. E é isso que nós precisamos refletir. O texto ele fala sobre uma prisão interna, que é um pouco do que eu disse na introdução. Seria um lugar de segurança máxima, digamos hoje, nos presídios. Então, se hoje a infraestrutura é ruim, imagine naquela época. Um lugar completamente escuro, sem iluminação, sem ventilação. Um local de completo sofrimento e isolamento. Apenas para os piores criminosos, de acordo com a percepção, obviamente, daquele povo. Agora você imagine o apóstolo Paulo, alguém que era consciente dos seus direitos, sabendo da sua cidadania romana, e que ele não foi julgado, e passou por tudo isso, e foi jogado lá na masmorra, no pior lugar que tem possível para a prisão, sem o direito de se defender. Então, imagine a realidade e o coração daqueles homens, sofrendo, sangrando, e aí, achando pouco, ainda tinha mais um costume que eles usavam, que era prender os pés num tronco. E o objetivo de prender os pés no tronco seria de proporcionar ainda um desconforto maior. Então, além de não ter internet, de não ter um ar-condicionado, né, de não ter entretenimento, ainda tinha um lugarzinho, um tronco, imagine um tronco assim, com alguns buracos, para que as pessoas colocassem os pés lá dentro e ficassem com os pés presos, e uma situação totalmente desconfortável, que aí não dá para ficar em pé direito, nem sentado, nem deitado, não tinha aquela caminha com aquele travesseiro, sabe? Foram assim que eles ficaram, com os pés ali fixados, para que o sofrimento deles ainda fosse maior. Eu não sei se algum de nós aqui já passou por algum sofrimento semelhante. Acredito que não, espero que não. Mas esse é o que eu chamo de a meia-noite, que é o momento mais triste e mais sombrio naquele episódio, na vida daqueles apóstolos. É o momento de total desconforto, de dor, de sofrimento, mas mesmo assim eles não perderam a sua esperança. E foi justamente nesse momento
que eles, manifestando a dor. A minha expectativa é que ninguém aqui seja preso, mas as dificuldades também batem a nossa porta, mesmo assim. Porque a minha meia-noite e a sua meia-noite, ela pode ser uma doença, ela pode ser uma crise financeira, ela pode ser um conflito familiar, ela pode ser uma perseguição no trabalho, ou diversas outras coisas. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual a dificuldade que cada um de nós enfrenta. Ele conhece a minha e conhece a sua. E foi o que a nossa irmã Maria José disse aqui. Falou, com exceção das crianças que ainda não têm responsabilidade, de fato a vida é bem tranquila. Mas nós que somos adultos, nós sabemos que saindo dessa porta, né, as dificuldades do dia a dia vão continuar se apresentando. E a expectativa aqui é, na semelhança da fé desses homens, continuarmos seguindo a nossa carreira e a nossa trajetória cristã, na certeza que, mesmo em meio a essas dificuldades, existe um Deus que tem cuidado de cada um de nós. E no tópico 2 da mensagem, eu coloquei como a resposta inesperada, porque foi uma resposta inesperada para aquele momento. E a resposta de Paulo e Silas foi oração e louvor. Não digo porque nós não podemos louvar e orar nos momentos de tristeza, mas eu digo por conta da situação física, de estarem machucados, com os pés presos. Imagino que eles estavam sentindo uma dor física muito grande. Às vezes, o que mais nos dói não é uma dor física, é lá na alma, lá no fundo. Às vezes essa dor na alma, ela é muito maior do que uma dor física. E para muitos de nós, até preferia, né, ter uma dor física do que uma dor emocional, uma dor espiritual. Mas o fato é que cada um tem a sua dificuldade. E um deles, o que chama a atenção é que era uma dor física, obviamente pelo texto grande. O que eu acho que atrapalha até a nossa concentração para orarmos. Como que eu vou me concentrar, elevar meu pensamento a Deus em oração, em meditar no Senhor com uma dor física muito grande? É difícil imaginar isso. Eu acho que eu não seria capaz. Às vezes eu estou falando aqui, passou uma moto na rua, eu já me perco todo, já não sei nem onde eu estou, nem o que está acontecendo. Já me desconecto. Imagine estar em oração, né, buscar a face de Deus em oração, nesse momento de dificuldade, sentindo essa dor. Mas foi essa realidade desses homens. E nós vemos aí na vida deles sinais e evidências de um verdadeiro cristão. Porque eles poderiam estar naquele momento gritando pela injustiça que sofreram, porque sofreram, e o apóstolo Paulo tem consciência disso, o Silas também tinha consciência disso, tanto é que no final do texto eu expliquei sobre essa realidade, mas não tinha como eles se manifestarem ali como aqueles que estavam responsáveis apenas por prender, como o carcereiro que estava ali. Então, o que aconteceu foi que aquela realidade, a maneira com que eles responderam àquele sofrimento, demonstraram um verdadeiro testemunho de vida cristã. E a oração deles em meio a esse caos é algo que nos chama a atenção. Claro que, de certa forma, se eu tenho uma dor física e eu tomo um analgésico e melhoro dessa dor, eu tenho hoje essa possibilidade, eu tenho uma condição melhor de elevar a Deus uma palavra de oração, de estar ali orando ao Senhor. E isso, de certa forma, nessas condições é até comum. Como oração, nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, em que ele faz
a famosa oração modelo, ou oração do Pai Nosso, como também é conhecido. E ele divide essa oração em 3 partes, sendo a primeira parte com a prioridade do reino de Deus, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é assim que inicia essa oração? E depois, no segundo momento, ele fala sobre as necessidades vitais, as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. E aí ele faz um apelo ao perdão, né? Dizendo que nós, pedindo que o Senhor nos perdoe, como nós perdoamos também aqueles que falham conosco. Então Jesus já nos deu esse exemplo de oração. Mas a grande questão aqui, eu acho que nós precisamos refletir sobre isso, é que assim, às vezes eu oro ou procuro a Deus apenas nos momentos mais sombrios e difíceis da minha vida. Mas não há nada de errado nisso, em procurar a Deus nos momentos difíceis. O problema é que quando eu só procuro a Deus nos momentos da dificuldade. E é isso que nós precisamos pensar. Buscarmos sempre um relacionamento constante do Senhor, sempre próximo de Deus, para que tenhamos condição de, nos momentos de dificuldade, entendemos melhor a situação. E aqueles homens, eles clamaram ao Senhor, porque eles tinham consciência de que eles não estavam sozinhos, ou pelo menos não apenas com aqueles que estavam presos, mas que o Senhor também estava contemplando o sofrimento deles. E às vezes nós temos dificuldade de apresentar a Deus a nossa vida em oração, porque nós não paramos para refletir sobre essa realidade, de que o Senhor está conosco e de que Ele contempla todas as coisas. Isso não pode fugir da nossa mente. Essa realidade, meus irmãos, ela nos ajuda quando chega aquele momento da meia-noite. Nós não podemos perder isso de vista, porque às vezes nós pensamos que o Senhor está conosco apenas nos momentos em que as coisas estão fluindo bem. O nosso coração e o nosso sentimento humano, pecaminosos, como nós somos, tem a tendência de pensar, bom, se as coisas não estão dando certo, se eu sofri, é porque o Senhor está longe de mim. Mas não significa isso. Muitas vezes o que nós precisamos é de fato estar mais próximos do Senhor. Eu coloquei aqui um outro ponto: adore e louve ao Senhor, que foi exatamente aquilo que aqueles homens fizeram. Como eu disse, é natural nos momentos de desespero procurarmos a Deus em oração, mas em louvor, em canções, talvez não seja tão comum, talvez seja mais difícil. Eu imagino que é mais difícil. Nós costumamos orar a Deus, sim, sempre nos momentos de dificuldades, mas nos momentos de grandes tristezas, geralmente nós não costumamos. Eu estou muito triste, eu vou parar aqui e vou começar a cantar, né? Eu acho que não, acho que é mais difícil. E eu queria aproveitar essa questão para comentar um pouco com os irmãos sobre o cântico congregacional. E a nossa responsabilidade nesse sentido. Às vezes nós pensamos que só os meninos do louvor, ou os irmãos que de alguma forma trabalham na música, ou que cantam no coral, que tem essa responsabilidade. Eles ficam aqui, correm de um instrumento para o outro. Aí os irmãos falam, olha que maravilha, né? Como Deus é bom. Mas louvar e cantar o Senhor não é algo que é particular deles. Existe o cântico congregacional que o Senhor também espera a nossa participação. Estejamos nós felizes ou tristes.
Ah, pastor, mas eu sou desafinado. Mas, irmão, se o irmão é desafinado até para dar boa noite, cantando aí do banco não vai atrapalhar ninguém. Eu acho que não, né? Então, irmãos, não deixe de participar do cântico congregacional. Nós separamos esse período aqui para estar com o Senhor, para cultuar ao nosso Deus. Este cântico congregacional, ele é importante. E isso Deus também espera de nós. Nós não devemos cantar apenas quando está tudo bem. Mas na verdade nós devemos cantar principalmente nos momentos de dificuldade. Porque as letras das nossas canções muitas vezes nos engajam e nos motivam a confiar no Senhor. Às vezes elas exaltam quem é o nosso Deus, mas também nos motivam a entender quem é o Senhor. As Escrituras sagradas nos pedem para nós cantarmos ao Senhor. O Salmo 96, versículo 1, ele diz: cantai ao Senhor um cântico, cantai ao Senhor todos os habitantes da terra. Entendeu? Eu não vi em lugar nenhum nas Escrituras sagradas que Paulo e Silas, eles eram responsáveis pela música da igreja. Vocês viram isso? Também sei que naquela época não tinha banda, tá bom? Né? Não sei se eles eram afinados, de repente estava até incomodando os outros presos lá, né? Meu Deus, que pessoalzinho desafinado, né? Às vezes a gente passa na frente de algumas igrejas e, né, acontecem umas coisas assim, né? Mas isso não importa. Aqui o salmista, no Salmo 96, ele diz: cantai ao Senhor todos os habitantes da terra. Não está escrito, não, se você é afinado, né, só canta se você for tenor. Não, se você for baixo não pode cantar. Não tem essa restrição. Em Salmos 47 diz: ofereçam música a Deus, cante louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Irmãos, está difícil? Cante louvores. Com certeza isso vai aquecer o seu coração e vai te ajudar a passar por esse momento de dificuldade. Salmos capítulo 22, versículo 22 diz: então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. É aqui, você está triste, está chorando, levante a sua voz, adore o Senhor. Em Êxodo capítulo 15, versículo 1, está escrito: então cantou Moisés e os filhos de Israel, dizendo: cantai ao Senhor, porque graciosamente triunfou, lançando no mar o cavalo e o seu cavaleiro. No momento de alegria nós cantamos também ao Senhor. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 19 diz: agora escreve para vocês essa canção, e ensinem-as aos israelitas, e façam-nos cantá-la, para que seja testemunho do meu favor. Nós devemos cantar todas as coisas que o Senhor nos faz. O nosso Senhor, Ele é bom, e Ele desafia a nós, para que em todos os momentos das nossas vidas, nós possamos elevar ao nosso Deus em orações, e também cantarmos ao Senhor, em meio às nossas dificuldades. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 8, diz assim, ó: e ao recebê-los, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheio de incenso. E essas são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com os teus sangues comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Os nossos louvores, as nossas orações foram recebidos a Deus. Por que nós devemos cantar? Porque o nosso Senhor, Ele é digno de abrir o livro, porque Ele foi morto no nosso lugar.
E o texto continua assim, ó: então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra e a glória e o louvor. O nosso Senhor é digno de receber o meu e o seu cântico. Não se limite, irmãos. Ofereça a Deus o seu momento de adoração, de oração, de louvor. Não deixemos, irmãos, de cantar ao Senhor. E para concluirmos, irmãos, um outro detalhe importante do final do versículo 25. Como eu disse, aqueles irmãos estavam lá em um momento de culto, orando, e eles estavam naquele momento de culto também cantando, e eles não estavam sozinhos. O texto diz que os outros presos estavam escutando eles cantar. E isso, irmãos, foi a melhor pregação que eles poderiam apresentar naquele momento. E talvez aquela pessoa que vive do seu lado, que você tem convívio, e que você quer apresentar Jesus para ela, e você tem dificuldade, porque às vezes nós temos a convicção de que aquela pessoa nunca vai pisar aqui na igreja, mas de repente, no seu momento de meia-noite, a maneira como você se porta, como você se posiciona, como você leva a Deus em oração, e como você louva o Senhor, seja um testemunho, para que vidas conheçam a Jesus. O seu momento de grande tristeza e grande dificuldade pode ser um testemunho gigantesco, e um grande instrumento de Deus para levar vidas a Jesus. Depois daquele episódio, e que aquele lugar houve aquele terremoto, o carcereiro, ele chamou aqueles homens e falou: eu não acredito nisso que vocês fazem. Como que eu posso conhecer? Como que eu posso obter a salvação? E ele e a sua casa receberam o Senhor. Irmãos, às vezes você não vai ter oportunidade de abrir a Bíblia e pregar, e às vezes você não vai ter cacuete para isso também. Não, isso aí não é para mim não, deixa para os pastores, eu não vou conseguir. Mas o nosso testemunho de fé, a maneira como nós enfrentamos as dificuldades da vida, é um testemunho. Por isso, meus irmãos, não deixemos de louvar o Senhor. Louvemos ao Senhor. Que Ele nos abençoe.